Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 18. E você verá que esse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje é uma passagem muito famosa, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Ele tem um pequeno diálogo aqui com Pedro, porque Pedro achou que aquilo era um absurdo. Pedro achou que aquilo era desonroso para Jesus, sendo um mestre, lavar os pés dos seus aprendizes. E aí Jesus conversa com ele, diz que ele precisava fazer aquilo. E aí então Pedro fala, não lava só os meus pés, lava as minhas mãos, a minha cabeça. Se anima com o que Jesus responde. E Jesus então explica para ele, e aqui já estamos no trecho final desse texto, que é longo, perguntando, vocês entendem o que eu fiz? Essa versão aqui está na Bíblia Mensagem. Vocês me chamam de mestre e estão certos, é o que eu sou. E aí ele vai explicar, se eu lavei os pés de vocês, eu peço que vocês lavem os pés uns dos outros. Isso aqui é um exemplo, O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordem ao empregador. Então, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, façam o que eu digo. Jesus está querendo dizer, olha, não quer dizer que vocês estão acima de mim, que eu estou abaixo de vocês, mas que essa prática de vida deve ser desenvolvida entre vocês. E claro, quando Jesus fala entre os discípulos, ele já está pensando aqui na comunidade que viria a seguir a partir dos discípulos, que é a formação da igreja, claro. Bom, mas o trecho que eu gostaria de me debruçar com você no dia de hoje é um pouco antes dessa parte final. Jesus vai dizer, entre os versículos 10 e 12, que vai fazer uma comparação, vai contar uma história, que se eles tivessem tomado banho de manhã, não precisariam lavar os pés, porque já estariam limpos. E ele diz aqui, minha preocupação, entendam, é com a santidade e não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. E entre parênteses aqui, o autor do evangelho coloca que ele sabia quem iria traí-lo. Por isso que ele disse, nem todos. Então veja que interessante, a preocupação de Jesus é a santidade e não a higiene. Ele está explicando aqui, olha, a questão não é lavar os pés em si, não é terem tomado banho ou não. A questão é santidade. Só que Jesus está falando com Pedro, que o traiu, que faltou com confiança, com outros homens que fugiram no momento da crucifixão dele, sumiram do mapa, não foram encontrados, o abandonaram, ficaram com medo de serem também presos, também mortos. Naquele momento eles estavam assim, Depois eles são encorajados pelo Espírito Santo, mas isso lá em Atos. Jesus está falando com um homem como Tomé aqui, que é um descrente, que é alguém que não confiava, que, sabendo quem era Jesus, tendo andado com ele, visto os milagres, não acreditava que ele havia voltado dos mortos, que ele havia ressuscitado. Então, como que Jesus está falando de santidade com esses homens aqui inundados de pecados? Porque na igreja nós vamos encontrar pessoas moralistas que vão dizer que a vida de santidade é aquela vida certinha, a vida moralmente correta. É a vida daquele que não pratica o pecado A, o pecado B, o pecado C, o pecado D. Tem lá a listinha de pecados. Estou andando em santidade, estou me santificando. E o que é santificar? É me separar. E o que é o me separar para essas pessoas moralistas, para esses cristãos que estão com essa visão um tanto deturpada do Evangelho e do que Jesus diz aqui? Para eles é justamente você ter lá os seus pecadinhos que você não comete. Você valorizar o testemunho cristão. Não, porque como que a sociedade vai enxergar a diferença nos cristãos se eles não derem testemunho? Só que o testemunho está sempre atrelado a isso. Está sempre atrelado àqueles pecados exteriores. Quando fala com um jovem, por exemplo, é fornicação, às vezes bebida, enfim, vícios, de maneira geral, sempre essas coisas. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus está falando sobre santificação com esses homens aqui, que não estavam santificados de acordo com esse parâmetro moralista que muitos cristãos têm. A santificação aqui, que Jesus está dizendo, é justamente a vida comunitária. Nós nos santificamos na igreja,
lavando os pés uns dos outros. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não é você deixar de fazer um pecado ou não. É claro que, a partir de um encontro com Jesus, ele vai convencendo, veja, não é o cristão moralista, não são as pessoas com as suas supostas pseudo-exortações. É Cristo no coração do pecador que vai convencendo ele de que certas práticas precisam ser abolidas na sua vida. E não há tempo para isso. Já tem 20 anos de convertido e ainda peca assim. Isso é uma visão humana. Cristo tem um tempo de trabalho com cada pessoa, com cada vida, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história. Então, quando Jesus fala sobre santificação nesse texto, ele está falando de vida comunitária, de serviço, lavar os pés uns dos outros. O que Jesus fala aqui, vocês precisariam apenas lavar os pés agora se tivessem tomado banho pela manhã. Minha preocupação é com a santidade, não com a higiene. O que eu estou fazendo é para mostrar a vocês que a vida em comunidade, a vida de serviço, de trabalho no reino de Deus, de ajuda mútua, de caminhada, de discipulado, de aprendizado conjunto, nisso você conquista a santidade. É a partir dessa experiência que você adquire experiência, que você pode ajudar os neófitos, que são os novos crentes, os que estão há menos tempo na fé, que você pode se aperfeiçoar com aqueles que estão há mais tempo que você pode transformar a sociedade, não é com o seu testemunho. Nós transformamos a sociedade com a presença da igreja nela, trabalhando, impactando. Então, a mensagem que eu quero deixar com você hoje é que, a partir deste texto, nós tenhamos plena consciência de que nós precisamos viver a igreja de fato. Viver a igreja não é frequentar cultos aos domingos. Viver a igreja não é frequentar reuniões de oração. Viver a igreja não é frequentar escolas bíblicas dominicais. Isso tudo compõe o ser igreja. Mas ser igreja é participar ativamente dela. Não só dessas programações, mas arregaçar as mangas e fazer algo pela igreja. Porque quem testemunha para a sociedade é a igreja como um conjunto. Quem abraça o pecador é a igreja como um conjunto. Embora Deus possa usar uma pessoa, e Ele usa você, a mim, todos nós, individualmente para explicarmos aos outros a mensagem do Evangelho, quem acolhe as pessoas é a igreja. O lugar onde as pessoas fazem amizades e ficam é na igreja, nos ministérios da igreja. Então, santificação, arregace as mangas, inclua-se em um ministério dentro da igreja, trabalhe pela obra de Deus, e você estará se santificando no convívio com seus irmãos, aprendendo, ensinando, vivendo aquilo que Cristo tem feito dentro de você. É aí que está a chave para a santificação, e não em listas de pecados, não em exortações, não nessa pregação moralista que a igreja brasileira de um tempo atrás, e alguns ainda hoje, fazem. Tomemos cuidado com isso, porque não adianta essa pregação moralista que não alcança vidas, e não adianta essa pregação moralista que não se santifica vivendo em igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.